Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos no item 333, fraternidade. Estamos na questão 342. Nós precisamos entender a questão da fraternidade como uma necessidade de aprendizado, uma necessidade que nós temos, porque a fraternidade faz parte do amor. Sem amor, sem termos o conhecimento do amor, né, sem termos o conhecimento do perdão, por isso que o Emmanuel vem colocando o amor, vem colocando o perdão, porque sem o amor, sem o perdão, nós não conseguiríamos ser fraternos, nós não conseguiremos ser fraternos. E fraternidade está muito ligado à igualdade, está muito ligado a não se ter preconceito, a se aceitar o diferente, e está muito ligado à liberdade. A liberdade que nós damos aos outros para que eles possam ser como eles são. E respeitar isso. Então, se nós temos empatia, se nós estamos desenvolvendo o amor em nós, se nós estamos conseguindo perdoar, né, as ofensas, as colocações que as pessoas nos fazem, conseguiremos com certeza ser fraternos. Então vamos à pergunta 342. A resposta de Jesus aos seus discípulos, abre aspas. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Fecha aspas. É um incitamento à edificação da fraternidade universal, né? Somos todos iguais, somos todos irmãos, e a questão da consanguinidade é só um mero detalhe, porque somos todos irmãos? É isso que eles estão perguntando. E Emmanuel coloca: o Senhor, nosso mestre, né, referia-se à precariedade dos laços de sangue, à precariedade dos laços familiares, até porque normalmente nos laços familiares é onde nós temos os maiores atritos, onde nós estamos ali acertando os nossos perdões, os que temos que pedir e os que temos que dar. Então o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita a um ambiente familiar. Nós não podemos restringir o amor ao nosso grupo, né, a nossa tribo. O amor, a gente tem que, ao máximo que possível, caminharmos para conseguir nos amar e conseguirmos amar ao próximo como a nós mesmos. É esse o caminho, o objetivo que nós temos que traçar. Então, o Senhor não se referia à precariedade dos laços consanguíneos, estabelecendo a fórmula do amor, a qual, né, a fórmula do amor não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então nós temos que aprender, estabelecendo a fórmula do amor em nós, aprendendo a amar, nós temos que aprender a sermos fraternos universalmente, a termos a fraternidade não só com o próximo, mais próximo, mas com todos e com todo o universo. Somos irmãos, somos filhos de Deus no universo. E o que ele coloca aqui, nós temos que agir fraternalmente, né, observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde o aparentemente mais feliz. Porque às vezes aquela pessoa que aparenta estar feliz, ou aquela pessoa que tem uma posição social maior, que tem uma posição financeira melhor, as pessoas nem olham, se recusam ou nem percebem se elas estão tristes, se elas estão precisando de um ombro amigo, se elas estão precisando de uma ajuda. Então é o que o Emmanuel coloca, desde os aparentemente mais felizes, mas que precisam sim de fraternidade, precisam de um ombro amigo, precisam se saber, se sentir, né, pertencentes àquele grupo, se sentir amados por aqueles que estão à sua volta, aos mais desvalidos da sorte, aqueles que são mais necessitados de todo tipo de ajuda. Então a fraternidade tem que ser para todos, né? Então nós precisamos entender
a necessidade da igualdade, da liberdade, para que realmente possamos ser fraternos. Nas leis da fraternidade, como reconhecer na Terra o espírito em missão? É aquele espírito diferenciado que veio aqui realizar um trabalho? Ele responde: precisamos considerar que o espírito em missão experimenta igualmente as suas provas no trabalho a realizar. Embora ele esteja em missão, ele está sim realizando as suas provas. Então, aquele que veio aqui na Terra e que não tinha nada a provar e que não tinha nenhum tipo de lição a aprender, só tinha a ensinar, foi o Mestre Jesus. Todos os outros missionários têm sim as suas provas, têm sim as suas lições a serem aprendidas, mas por serem espíritos mais elevados, por estarem numa posição superior, eles têm muito, mas muito a nos ensinar. Então precisamos considerar que o espírito em missão experimenta igualmente as suas provas no trabalho a realizar, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos. Ele é menos atingido pelos sofrimentos humanos porque tem uma compreensão maior, tem uma visão mais ampla, tem mais fraternidade, empatia, mais amor, mais conhecimento dentro de si. Então, com a diferença, né? Com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos pela condição de superioridade espiritual, do aprendizado. A luz que já existe nele ilumina o seu caminho e ilumina o caminho dos outros que estão à sua volta. E os irmãos, né, as situações dos irmãos instigantes, a situação dos irmãos com mais dificuldade, os atingem de uma forma diferente, com compaixão, com empatia, com fraternidade, com indulgência. Né? Então, por ser um espírito superior, ele não é atingido como nós, né? Aí eu falo por mim, que somos da terceira ordem, né? Vamos lembrar lá as ordens, né, que estão no livro dos Espíritos, da questão 100 a 113, que é uma forma didática do Kardec nos explicar os diferentes estágios de evolução. Né? Quem não lembra, relê lá. Nós temos aqui no nosso canal o Livro dos Espíritos, vai na playlist Livro dos Espíritos, pega lá a questão de 100 a 113 e relê a escala evolutiva espiritual. Então ele coloca aqui: podereis todavia identificar a missão da alma pelos atos e palavras, pelas palavras, pelo exemplo, por como vive, como trata as outras pessoas, né? Então você vê que é um espírito missionário, né? Uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Divaldo. Então podereis todavia identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação, porque vai ensinar pelo exemplo, e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir. Porque um emissário de amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. Então, o perfume, o rastro que os missionários deixam no seu caminho, pela luz que trouxeram, pelos ensinamentos que trouxeram, pelo bem que fizeram e que os que estão ainda aqui fazem, né, para os que convivem com eles. E aqui o amor, né, aqui entre aspas, o amor ao próximo, fecha aspas, deve ser levado até mesmo à sujeição às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente, sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros. É uma pergunta que diz assim: tem que ser capacho, tem que ser submisso, tem que aceitar tudo que o outro fizer? Claro que não, né? Vamos ver aqui a lição que o Emmanuel nos traz. O amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno a todo tempo em que se faça útil e necessário. O esclarecimento fraterno
o abrir os olhos, o esclarecer aquele que está animalizado, está brutalizado, mas na hora certa, quando realmente for útil, quando realmente for a hora. É por isso que ele coloca o amor ao próximo e inclui o esclarecimento fraterno a todo tempo em que se faça útil e necessário. E não por um personalismo, olha como eu sou superior, e dá uma lição de moral, né? Ou vaidade, orgulho, né? Vou botar fulano no seu devido lugar. Não, é um atendimento, uma colocação fraterna para aquele que está agindo errado, para aquele que está agindo de uma forma animalizada, mas na hora certa e quando ela for verdadeiramente útil. A sujeição, quer dizer, a submissão passiva ao atrevimento ou à grosseria pode dilatar, né, aumentar, expandir os processos da força e da agressividade. Pode fazer a submissão, aceitar tudo, pode fazer com que aquela brutalidade, aquela animalidade aumente ainda mais e atinja outras pessoas. Não, nós temos que nos posicionarmos com amor, com fraternidade, com respeito ao direito do outro, ao direito que o outro tem de ter o seu tempo de aprender, mas colocando ordem, tendo capacidade, tendo condições morais de impor, né, de colocar as coisas no devido lugar. Mas, ao receber as suas manifestações, saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e bom senso. Ou seja, quando recebe aquelas manifestações animalizadas, aquelas manifestações agressivas, que ele saiba pulverizar, que ele saiba diluir aquilo, né? Com o máximo de serenidade, de tranquilidade e bom senso, para saber colocar cada coisa no seu devido lugar e saber realmente se posicionar e passar para o outro um exemplo, uma lição, um esclarecimento, né? A fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem, sem possibilidades de renovação. Para que realmente aquele mal, aquela animalidade, possa ser modificada na sua base, na sua fonte de origem, e que aquilo sirva mesmo de aprendizado e de lição para que não volte. Esclarecer é também amar. Esclarecer na hora certa, com devido posicionamento, com amor, com compaixão. Então, esclarecer é também amar. Esclarecer de verdade, sem personalismo, sem vaidade, sem se sentir superior, né? Então é importante entender, e as palavras do Emmanuel são lindas. E aí eu peço desculpa pelo som, eu sei que vocês devem estar aí ouvindo, espero que não atrapalhe, porque existem hotéis aqui em volta, tem o grupo dos formandos. Nós estamos aqui hoje no dia 15 de dezembro, né, de 2023, com muitos formandos, com muitas pessoas aqui nos hotéis em volta, e de vez em quando o som chega até aqui como se estivesse aqui do lado, né, aqui dentro. Mas vamos lá. Esclarecer é também amar. Isso é muito importante que a gente entenda, é uma frase linda do Emmanuel. Toda a questão reside em bem sabermos explicar, sem expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia, para que o erro ou o desvio do bem não prevaleça, nunca com violência, nunca com personalismo, nunca com vaidade, mas sim com energia, com posicionamento moral, com bagagem moral, com a capacidade, né, através dos seus atos, da sua vida, de como se vive a vida, ter a moral, exigir e poder exigir o respeito à sua pessoa, porque se faz respeitar, por ser um homem e uma mulher de bem, por realizar aquilo que Jesus nos ensina. Isso nos dá cabedal, nos dá moral, nos dá força, nos dá verdadeira energia para colocarmos ordem na casa, para colocarmos os ensinamentos de uma forma enérgica, mas
com amor e principalmente com liderança conquistada através da vida vivida, né? dos exemplos exercidos. Então é o que ele coloca aqui. Toda a questão reside em bem sabermos explicar sem expressões de personalismo prejudicial, ainda que com a maior contribuição de energia, para que o erro ou o desvio do bem não prevaleça. Quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar em qualquer tempo e situação o concurso da força física, jamais usar, né, o grito, né, a falta de educação ou até a força bruta, a violência, para colocar qualquer coisa que seja, porque aí você perdeu a razão na hora. Então, quanto aos processos de esclarecimento, devem eles dispensar em qualquer tempo e situação o concurso da força física, sendo justo que demonstrem as nuances de energia requeridas pela circunstância. Quanto mais difícil a circunstância, maior a energia. Então, sendo justo que demonstrem as nuances de energia requeridas pelas circunstâncias, variando desse modo de conformidade com os acontecimentos e com fundamento invariável no bem geral, sempre pensando no nós, sempre pensando no outro, sempre pensando no bem geral e não no está me ofendendo. Não, eu tenho que olhar o que está acontecendo para o grupo, para o nós, né, para o todo. O preceito evangélico, abre aspas, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, fecha aspas, deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada. Nós temos que lembrar que a gente não pode levar as palavras de Jesus ao pé da letra. Tudo que Jesus coloca é para dentro, tudo que Jesus coloca é para o nosso aprendizado. Então a gente tem que olhar o espírito da letra, é dar a outra face de uma forma metafórica, é a gente se colocar, né, recebeu alguma coisa, se colocar ali como bambu, né? O vento vem e o bambu enverga às vezes até encostar no chão. Quando o vento passa, o bambu volta à sua posição. E as árvores mais firmes, as árvores mais enraizadas, mais endurecidas, o vento vem e arranca com raiz e tudo, leva tudo embora. Então é essa metáfora que Jesus traz, né? Você recebeu uma ofensa, não se importe, né? Dá outra face. Seja resiliente como o bambu, ensine, né? Ensinar é um ato de amor, né? Ensine com exemplo, principalmente. Então, o Emmanuel coloca aqui: o homem terrestre, com as suas taras seculares, com os nossos defeitos, né? Com os nossos desejos, com as nossas imperfeições, as nossas taras. Então, o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada, abre aspas, legítima defesa, fecha aspas. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Quantos homens não colocam a legítima defesa da honra para dizer que tem o direito de matar uma mulher? Então é isso que ele está colocando aqui. Aqui na nossa sociedade imperfeita, nós criamos várias situações para justificar a legítima defesa. Então a gente precisa entender o que é verdadeiramente legítima defesa. Então é por isso que ele coloca, mas a realidade, a verdade em si, é que toda a defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, e aqui esses somos são ele com o seu grupo que está trazendo essas respostas, né? Eles espíritos. Então esses somos são os espíritos que estão junto ao Emmanuel. Então somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral.
Então, o homem evangelizado, que é a fraternidade, o que é a fraternidade cristã? É o homem evangelizado, é aquele que realmente está pondo em prática os ensinamentos do Cristo. Porque é muito difícil ser fraterno na adversidade. Quando você está passando por situações difíceis, é muito difícil ser fraterno. Olhar para o outro e ver o outro precisa mais do que eu, que é a questão do óbolo da viúva. Ela iria passar fome para dar aquela moeda que ela estava recebendo ali no Sinédrio. Então o Cristo mostra que é a verdadeira caridade. Da mesma forma que a verdadeira caridade é dar de si, é dar do que lhe vai faltar, a verdadeira fraternidade é tratar o outro como irmão. Se só tem um pão, vamos dividir. Se só tem um abrigo, vamos dividir. É olhar para o outro realmente com o olhar do meu irmão querido. Isso é ser fraterno. E na adversidade é muito mais difícil ser fraterno. Por isso que ele diz aqui, somos de parecer que agindo o homem com a chamada fraternidade cristã, o homem evangelizado, pode-se extinguir o fermento da agressão. Porque um pouco de fermento leveda a massa toda. Então um pouquinho de agressão cria uma reação em cadeia. Quando se vê, a agressão se multiplicou e está todo mundo se batendo, está todo mundo indo às vias de fato. Então se pode extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. Então, quando Jesus coloca faça-se a tua luz, ou seja, quando a gente consegue fazer brilhar, faça brilhar a vossa luz, quando nós conseguimos fazer brilhar a nossa luz, nós estamos iluminando o nosso caminho e daqueles que estão à nossa volta. Nós passamos a ser exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Por isso que ele diz, que com a luz do bem e da serenidade moral, quando a gente faz brilhar a nossa luz, nós modificamos o nosso entorno. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, então, acontecendo o fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, porque pode ter aquele que se diz cristão, o cristão sincero, aquele que verdadeiramente é cristão, ou seja, que coloca em prática os ensinamentos do Cristo. Então, o homem de bem, Então, ou a mulher de bem. O cristão sincero, na sua afeição individual, nunca, o Emmanuel coloca aqui, nunca deverá cair ao nível do agressor. Vai descer naquela situação de violência, naquela situação de animalidade. Então, o cristão sincero, na sua afeição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física, sabendo separar o seu aprendizado, as lições do Cristo que ele já conhece e já coloca em prática, saber separar isso dos instintos animalizados da violência física, porque é o instinto do animal de ontem que aparece no hoje quando o homem recorre à violência física. Nada justifica a violência física, nada, em hipótese alguma, se justifica a violência física. Nas lutas da vida, como levar a fraternidade evangélica àqueles que mais estimamos se, por vezes, nosso esforço pode ser mal interpretado, conduzindo-nos a situações mais penosas? Ele explica, Emmanuel explica, de conformidade com os desígnios evangélicos, ou seja, com os ensinamentos do Cristo, compete-nos esclarecer os nossos semelhantes com amor fraternal. Pelos ensinamentos do Cristo, é nossa obrigação esclarecer os nossos irmãos, os nossos familiares, nosso próximo mais próximo, com muita fraternidade e com muito amor, em todas as circunstâncias desagradáveis da existência, como desejaríamos ser assistidos irmamente em situação idêntica dos que se encontram sem tranquilidade.
colocando aquilo que o Cristo nos ensinou. Faze a outrem aquilo que gostaria que fizessem a você. Então é o que eles colocam aqui. Em todas as circunstâncias desagradáveis da existência, como desejaríamos ser assistidos irmãmente em situação idêntica dos que se encontram sem tranquilidade. Mas, se o atrito dos instintos animalizados prevalece naqueles a quem mais desejamos serenidade e paz, convém deixar-lhes as energias depois de nossos esforços supremos em trabalho de purificação, na violência que escolheram, até que possam experimentar a serenidade mental imprescindível para se beneficiarem com todas as manifestações afetuosas do amor e da verdade. Então o Emmanuel coloca, se com tudo que a gente tentar colocar para aqueles que nós amamos, com toda a fraternidade, com todo o amor, com todos os exemplos, a gente não consegue, então deixa passar, deixa eles no estágio que estão, na evolução em que eles estão, respeitando o estágio deles, respeitando o ponto em que eles estão, até que eles queiram, que eles estejam em posição que possam assimilar os ensinamentos e o que nós queremos passar para eles. Ou seja, respeite o livre-arbítrio do teu irmão, mesmo que seja teu marido, teu filho, teu neto, respeita o livre-arbítrio. Deixa ele aprender com as cabeçadas dele. Por isso que ele coloca aqui, né? Convém deixar-lhes as energias, deixar como estão, deixa passar, deixa eles no estágio que estão. Depois de nossos esforços supremos em trabalho de purificação. Ou seja, depois de todos os nossos esforços para poder ajudar, para poder fazer com que eles vejam o nosso exemplo. Não é falando na orelha de filho, de neto, de marido, de irmão. Não é falar, é com os nossos exemplos, né? Mostrando o que nós mudamos, o que nós já nos transformamos. Se a gente usou todas as situações possíveis e a gente não conseguiu, deixa eles ficarem na violência que escolheram, até que possam experimentar a serenidade mental imprescindível, até que eles tenham uma serenidade, uma tranquilidade, uma paz interior imprescindível para que possam assimilar novos ensinamentos, para que possam aprender as lições do Cristo que nós queremos passar para eles. Pelo nosso exemplo, não falando na orelha, para se beneficiarem com as manifestações afetuosas do amor e da verdade. Não é com a palavra, é com as manifestações afetuosas do amor e da palavra. A terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? O Emmanuel responde: a terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. É uma grande escola de amor, de fraternidade, de altruísmo, de resiliência. É tudo que nós precisamos aprender, colocar em prática aqui na Terra, que é essa grande escola, para podermos mudar de escola, né? Então a Terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. As almas que aí se encontram, né, porque são os espíritos, é o Emmanuel, os espíritos que estão com ele que estão falando, as almas que aí se encontram em tarefas purificadoras, muitas vezes colimam, né, têm em vista o resgate de dívidas assaz penosas, muito difíceis, muito penosas. Daí o motivo de a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude penitenciária, cheia de gemidos e de aflições. Por quê? Porque nós precisamos passar pela purificação que é o trabalho e o aprendizado aqui na Terra. Vamos lembrar do cadinho? O que é o cadinho, né? O que é a necessidade de acrisolamento, de purificação? O que é o acrisolamento? É o metal que é colocado a altíssimas temperaturas, perto de 2000 graus,
para que se purifique, separe as impurezas do ouro, por exemplo. Fica de um lado o ouro puro, de outro lado as impurezas. E aí a purificação daquele ouro em altíssimas temperaturas. Isso é o acrisolamento. É o que ele está colocando aqui. Daí o motivo da maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude penitenciária cheia de gemidos e de aflições, por causa da purificação, por causa dessa necessidade de altíssimas temperaturas para o acrisolamento, a purificação que nós precisamos passar, precisamos nos purificar, separar o bem do mal que existe dentro de nós. A verdade incontestável é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos. Porém, cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Então, os aspectos da natureza, tudo que Deus criou, tudo que existe no mundo é maravilhoso, mas cada um de nós verá pelo prisma do seu coração. Ou seja, se o seu coração tiver com um vidro sujo, ele vai ver tudo sujo, ele vai ver tudo difícil, tudo triste. Se o seu coração tiver com um vidro ali limpo, né, um vidro cristalino, ele vai ver as maravilhas da criação de Deus. Mas na dor, como na alegria, o trabalho feliz, como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e de redenção. Mas, o Emmanuel sempre tem, né, esses mas, na dor como na alegria, no trabalho feliz como na experiência escabrosa, todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal. Todos nós temos que ver aqui na nossa reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, de sublime misericórdia de Deus para conosco, né? Uma grande escola onde nós temos que sair daqui muito melhores do que entramos. Onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera, observando-se que há geralmente em todos grande entusiasmo pela hegemonia material de seus grupos, suas cidades, clubes e agremiações, onde se verifica a evidência pessoal, ou seja, onde a causa da indiferença dos homens pela fraternidade sincera. O que é a fraternidade sincera? É a fraternidade com todos, sejam eles da nossa tribo, sejam eles da nossa família, seja ele do nosso grupo de pensadores, seja ele da nossa cidade, do nosso país. Não importa quem seja, que a gente possa ser fraterno igualmente com todo mundo. É isso que ele está colocando. Por que a indiferença dos homens pela fraternidade sincera? Por que só existe fraternidade entre os grupos? Os judeus eram e são até hoje fraternos entre si. Nós vamos ver as famílias sendo fraternas entre si. Os grupos de determinada religião ou de determinada situação se ajudam entre si. Mas aí a gente vai ver uma certa indiferença com o outro. Não, mas isso é um problema que não é comigo, tá lá na China. Ou isso é um problema que tá lá lá em Gaza, lá com os palestinos, lá com os israelitas, né? Ou está lá na Ucrânia, é um problema da Rússia, é um problema da Ucrânia, é um problema... Não, a fraternidade, a empatia, ela tem que ser não só entre todos nós terráqueos, mas em relação a todo o universo, porque somos criaturas e o Criador criou o universo. Então o Emmanuel coloca, é que as criaturas de modo geral ainda têm muito da tribo, né? Os meus, encontrando-se encarcerada nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardasse consigo indefinidamente as heranças da vida animal, como se trouxesse consigo tudo aquilo
né, da animalidade, do instinto, e não trabalhasse para tirar isso de dentro, para mudar o instinto para a sabedoria, né? Porque quando a gente vai aprendendo e se modificando, o instinto vai se transformando em conhecimento, vai se transformando em sabedoria. Todavia, é preciso recordar que após a eclosão desses entusiasmos, há sempre o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos, da precária hegemonia do mundo. Então, sempre aqueles que ficam entusiasmados, né? Não porque o socialismo vai fazer com que todos sejam iguais, o comunismo vai fazer com que todos iguais. Não, é o capitalismo que vai trazer uma certa igualdade. E aí se desilude com tudo, porque não é nada disso. É o amor. É amar ao próximo como a si mesmo, é fazer ao outro o que gostaria que fizessem a si. É isto que vai fazer com que exista igualdade. É isso que vai fazer com que irmãos nossos não morram de fome, seja aqui no Brasil, seja na África, seja na Ucrânia, seja na China, seja na Índia, não importa onde, a gente vai trabalhar para que todos tenhamos o básico necessário, o mínimo necessário para ter uma vida digna. E aí sim, nós começaremos a entrar na regeneração, né? Para ser um mundo regenerado. Por enquanto nós estamos na transição da transição. Então aí ele coloca aqui: todavia é preciso recordar que, após a eclosão desses entusiasmos, né, de hegemonia, de fazer isso ou fazer aquilo, há sempre o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos da precária hegemonia do mundo, instante esse em que a alma experimenta a dilatação de suas tendências profundas para o mais alto, né, entre aspas, né, a nossa tendência, o que está lá dentro de evoluirmos, de crescermos, de melhorarmos, de voltarmos ao Pai, ao Criador, muito melhores do que estamos hoje, né? Porque fomos criados simples e ignorantes para aprendermos durante as experiências, para aprendermos durante o caminho, para chegarmos a sermos seres espíritos puros. Nessa hora, a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alçar o grande voo para os mais gloriosos destinos. Então, a hora que nós buscarmos essas tendências interiores nossas, profundas, né? A luz que existe em nós, essa centelha de Deus que existe em nós, e caminharmos para nosso aperfeiçoamento, caminharmos para sermos espíritos puros, aí sim nós teremos no nosso íntimo a verdadeira fraternidade, teremos conquistado a verdadeira fraternidade, porque olharemos para o universo como todos sendo nossos irmãos. Fraternidade e igualdade podem na Terra merecer um só conceito? Então, fraternidade e igualdade é uma coisa só? Emmanuel responde: já observamos que o conceito igualitário absoluto é impossível no mundo, né? Aquelas ideias, né, que seremos todos iguais. Não, existe a meritocracia. Por quê? Porque um está no estágio mais evoluído, merece mais, como é colocado, aquele que mais tem, mais lhe será dado. É a parábola dos talentos, aquele que pegou 5 e devolveu 10. É o que mais vai receber, porque o que a gente vai dar para aquele que enterrou, que não fez nada, que está com preguiça, que pega só o que foi dado e devolve exatamente como recebeu? Nós temos que dar para aquele que vai multiplicar. Então aquele que multiplicou mais é aquele que vai receber mais. A quem mais for dado, mais será cobrado, e mais lhe será dado. Quem mais tem, mais receberá. Por quê? Por que ele mais tem? Porque ele está multiplicando. É a parábola dos talentos. Ele não está enterrando, ele não está escondendo. Ele não está com preguiça de trabalhar, ele não está com preguiça de se modificar. Ele não está com preguiça de ensinar aquilo que ele tem, de multiplicar os seus talentos. Ele não enterra, ele distribui. E recebe multiplicado. E vai entregar para o Senhor os 5 talentos que recebeu, multiplicado em 10. Então é ele que vai receber mais. Simples assim. Então o que ele coloca aqui? Já observamos que o conceito igualitário absoluto é impossível no mundo, dada a heterogeneidade das tendências.
sentimentos e posições evolutivas no círculo da individualidade. Cada um está num degrau, cada um está num estágio, cada um está num grau de aprendizado. A fraternidade, porém, é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo o progresso no planeta seria praticamente impossível. Sem a fraternidade, sem a solidariedade, o progresso do planeta seria, assim, impossível. Pergunta: pode a fraternidade manifestar-se sem abnegação? O que é abnegação? É desprendimento, é desinteresse, é pensar no outro, é deixar de pensar em si. Né? E aí a gente vai lembrar de Jesus: quem quiser me seguir, negue a si mesmo. A abnegação é negar a si mesmo. Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então vamos lá. Pode a fraternidade manifestar-se sem abnegação? Fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida e em toda a cooperação verdadeira. O personalismo, o que é o personalismo, né? É a minha ideia, é o meu jeito, é como eu quero, é do jeito que eu acho que tá certo, né? Que é a vaidade, o orgulho, né? A presunção. Então, o personalismo não pode subsistir salientando que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo. Então não pode subsistir, não pode aparecer a persona, o personalismo. Eu é que estou certo, eu é que estou dando, olha, eu é que estou ajudando, olha, tem que fazer do jeito que eu quero porque eu é que... Isso é o personalismo. Então o personalismo não pode subsistir. Não pode existir, não pode aparecer, não pode ser a personalidade ali que faz aparecer. Não, é a fraternidade em grupo, é a fraternidade daquele que dá, nem percebe que está dando, daquele que faz, não está nem percebendo o que está fazendo. Jesus coloca isso, que a sua mão de esquerda não saiba o que faz a direita, porque está fazendo com tanta naturalidade, aquilo sai de tão limpo de dentro de si, que a sua mão esquerda não está vendo o que a mão direita está fazendo, porque ela está sempre fazendo isso, é o normal. Então o personalismo não pode subsistir salientando-os que quem coopera cede alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Porque sem desinteresse, sem altruísmo, a fraternidade não existiria mesmo. Que a verdadeira fraternidade é do altruísta, o que pensa mais no outro do que em si mesmo. E aí nós vamos para a última pergunta desse nosso item, que é a 351. Como entender ou, abre aspas, amar a nós mesmos, fecha aspas, segundo a fórmula do Evangelho? Segundo a fórmula do Evangelho, não é amar a nós mesmos na idolatria de si mesmo, do ego inflado, né? Olha como eu sou o máximo. Não. É o amor a nós mesmos na sua essência mais profunda, na essência dos ensinamentos do Cristo. É o amar a nós mesmos como nós somos, espírito, a imagem e semelhança do Criador. Que existe em nós a centelha divina, a luz do Criador habita em nós. Ela está obscurecida por todas as faixas, por toda a lama, por toda a bagunça que a gente jogou em cima dela. E a gente tem que ir limpando até que a gente consiga entrar dentro de nós, na nossa consciência, e fazer brilhar a nossa luz, que é o que Jesus pede que nós façamos. Então vamos lá. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. O ensinamento do Cristo: vigiai e orai. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Não, é o que ele está colocando aqui, será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Não é amar ao corpo, amar ao ego, amar a vestimenta, amar a ilusão, amar as coisas do mundo. É nos amarmos como somos, em espírito, criatura, né, que fomos criados pela força maior do universo, pela energia maior do universo, que nós damos o nome de Deus. Dê-se o nome que quiser,
Nós temos que nos amar porque somos criados por Ele, somos filhos de Deus, somos irmãos mais novos do Mestre amado, do Mestre Jesus. Então, amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, né, os espíritos desencarnados, eu ando falando, para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. E aí nós vamos lembrar a questão 625 do Livro dos Espíritos, que quem é o nosso modelo e guia? E eles colocam, vede Jesus. Então nós temos que olhar para Jesus na sua humildade, na sua fraternidade, na sua magnanimidade, na sua indulgência, no seu amor. Né? Amai-vos como eu vos amei. Nossa, a gente tem que lembrar desse amor exacerbado, esse amor que a gente não consegue nem entender, que é o amor do Cristo. Por isso que ele coloca aqui, para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é iluminação íntima na marcha de Deus, é brilhar a nossa luz. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio. Esse amor a nós, né, como espírito, deve traduzir-se em esforço próprio. Esforço para quê? Para se modificar, para se melhorar. Em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra. Por isso que Jesus fazei brilhar a vossa luz. Então quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesmo. Porque a luz não precisa de mais nada, a luz irradia, a luz brilha, a luz ilumina o caminho daquele que está iluminado e ajuda a iluminar o caminho daqueles que estão à sua volta. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo o bem conseguido por nós, em proveito do próximo, conseguido por nós, mas em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Um só Criador, que é Deus. Eu vou repetir. Necessitamos encarar essa fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo o bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. E não podemos esquecer que Deus é amor. Nós estamos aqui para aprendermos a amar verdadeiramente. Assim nós terminamos esse item e no nosso próximo estudo nós vamos ver Espiritismo. Nós paramos na questão 351. Até lá!